A história se inicia no ano imperial 712 do Império Rosiano. A espada sagrada, que esteve adormecida por 600 anos, despertou. As pessoas começaram a gritar de espanto ao saberem que a espada sagrada havia despertado. O sacerdote Júnior ordenou que chamassem o sumo sacerdote, acreditando que parecia ser uma resposta de Deus. Nesse momento, uma voz declarou que escolheria essa dama como sua mestra, causando confusão em todos. A voz afirmou que era uma honra para ela ser escolhida, mas que ela não tinha o direito de recusar. A espada irradiou uma luz que foi absorvida pelo corpo dela, e ela sentiu-se acolhida e aquecida, sabendo que esse era o início. Esse foi o primeiro encontro entre Adélia e Esther, a primeira cavaleira feminina da história do continente e a única sobrevivente de um ducado arruinado, e a espada sagrada. Embora 7 anos tivessem se passado desde sua aposentadoria, as pessoas ainda comentavam sobre suas conquistas. Um homem mencionou que ela até restaurou a casa caída de Esther. Outro perguntou se isso era verdade. A grande batalha de Gaia, que durou séculos, terminou em vitória, e ela foi vista como uma bênção dos céus, uma bênção que nunca mais se repetiria. Uma garota mencionou que ouvir isso do professor Felson a deixava um pouco envergonhada. Outro homem comentou que ela parecia estar ouvindo sobre outra pessoa. Ela pediu para falarem sobre o presente e perguntou ao professor sobre o prazo de menos de 6 meses. Outro homem se levantou da cadeira, chocado, questionando se isso era verdade. O professor disse a ela repetidamente para cuidar da saúde, perguntando qual o sentido da riqueza e do poder se sua saúde falhar. Ele pediu que ela evitasse usar aura, senão seu corpo não aguentaria. Barak, chocado, perguntou se não a incomodava terminar assim. Ele disse que, se ela pedisse, ele atravessaria o mar para encontrar uma solução. Ela respondeu que um herói deve permanecer heróico até o fim. Ao tocar a espada, ela elogiou Rigarde, ao piscar, encontrou-se em um lugar diferente. Ela se perguntou onde estava e sentiu suas pernas leves, imaginando se estava morta. Ela sabia que nem um dia havia passado e já precisava do guardião. Um homem debaixo de uma árvore à distância chamou sua atenção, deixando-a maravilhada. Ela continuou a olhar para ele até piscar e se encontrar deitada em uma cama. Ao se sentar, notou um pássaro na varanda e, de repente, ficou chocada ao se ver no espelho. Alguém então a chamou, e ela reconheceu a pessoa como Sá, sua empregada, que veio verificar se Adélia estava bem após ouvir um barulho alto. Adélia agarrou Sá, perguntando em que ano do calendário imperial estavam. Sá respondeu que era 699 e perguntou o motivo da pergunta. Adélia perguntou sua idade, e Sá respondeu que ela tinha 9 anos. Preocupada, Adélia questionou se seu pai e irmão estavam vivos. Sá respondeu que a carta do Duque do campo de batalha havia chegado ontem, então não havia problema, e que o jovem mestre Derek estava na Academia Real. Sá perguntou se Adélia teve um pesadelo e disse que precisava se preparar para a cerimônia de entrada na academia. Adélia lembrou-se de que este era o quarto luxuoso da mansão onde ela morava quando criança e que Sá era a empregada cuja face ela não lembrava após a queda de sua família. Ela percebeu que era jovem e ingênua Adélia de 9 anos e pensou que ou estava sonhando e finalmente enlouqueceu ou havia voltado ao passado. Ela ficou animada e chamou Sá, dizendo que não iria para a academia e que podia desfazer suas malas. Ela afirmou que não queria passar pelas dificuldades de se tornar cavaleira novamente. Antes de se virar, disse a Sá que desfazer as malas era um incômodo, então ela podia queimar tudo. Sá ficou perplexa, perguntando a Adélia sobre o dia anterior. Ela estava tão animada para se tornar cavaleira como o jovem mestre Derek. Adélia se pergunta se realmente estava, e então afirma que hoje é um novo dia e ela não quer mais ser cavaleira. Ela deixa claro que, de agora em diante, ela vai realmente se divertir. A casa de Esther ainda está de pé e seu pai e irmão estão vivos para liderá-la. Ela está tão feliz por não ter que carregar o fardo pesado sozinha, como fez em sua vida anterior. Ela sabe que, se não se tornar cavaleira, não terá que voltar ao terrível campo de batalha, nem ser a serva do imperador fingindo ser uma heroína. Ela pensa que isso é uma extensão do descanso que finalmente conquistou e uma chance de compensar uma vida que foi cansativa e miserável, passada em guerras e trabalho. Ela sabe que está aposentada e,
por agora, vai dormir e pensar nisso quando acordar. Ela tem um pesadelo sobre seu passado. Corre para fora ao ser informada de que o Duque e o jovem Duque caíram em batalha contra a coalizão Rashar. Os Cavaleiros Reais de Freyr conseguiram uma grande vitória contra a coalizão. As pessoas celebram enquanto um homem menciona que ouviu que o chefe e o jovem chefe da casa de Esther estão mortos. Outro comenta que apostou que Freyr se tornaria um herói novamente, e ele estava certo. Ela ficou parada, olhando para eles pela janela, enquanto diziam que a pobre jovem Esther estava sozinha. Ela começa a ter febre. O médico aparece e afirma que ela tomou o antipirético, então a febre vai baixar em breve. Sa agarra o médico pela gola, gritando em quanto tempo, e afirma que Adélia está com muita dor e o médico deveria fazer algo. Ele pede que ela se acalme, mas ela fica ainda mais irritada e pergunta como pode se acalmar. Nesse momento, o jovem mestre aparece e afirma que não houve menção de Adélia estar doente nas cartas. Sally conta que Adélia estava falando coisas estranhas desde a manhã e desenvolveu febre há pouco tempo. Ele pergunta se ela disse que não iria para a academia, e Sa responde que sim. Ele vai até Adélia, pega sua mão e diz que seu irmão está ali, então ela pode abrir os olhos. Ele promete que, se a febre dela baixar, ele vai comprar muitos pudins da terceira essência e eles vão parar em Lee para tomar sorvete de ameixa. De repente, ele se surpreende quando a luz começa a irradiar do corpo dela. Ela se pergunta se isso é aura. Grace tells Esther, o herói de guerra do Império Rosen, é questionado sobre suas intenções. Dizem-lhe que muitas famílias nobres e cidadãos imperiais estão observando de perto a casa de Esther. Houve muita conversa quando ela decidiu fazer o exame de admissão para se tornar cavaleira, sendo uma mulher. Se ela desistir agora, haverá aqueles que... Antes de ser interrompido por Teos, que chama Warren e diz que terminará a guerra em uma semana e retornará. Warren fica perplexo e pergunta como. Teos responde perguntando por que arrastar isso por 6 meses. Warren diz que não é tão fácil quanto parece, mas Teos afirma que não haverá mudanças nos planos e parte para sua jornada. O irmão de Adélia pergunta se ela pode ouvi-lo. Ela abre os olhos e ele verifica se a febre baixou. Ela o chama, confirmando que é seu irmão. Ela fica chocada e pergunta como ele chegou tão rapidamente. De repente, sente uma dor latejante na cabeça. Adélia gritou, e seu irmão, com um olhar preocupado, perguntou se ela estava bem ou se ainda sentia dor. Ela olhou para ele por um momento, ponderando se realmente estava viva. Lembrou-se dele dizendo que voltaria em breve e que, embora esta guerra não fosse tão perigosa, ela deveria se alimentar adequadamente e não pular refeições. Ele havia prometido voltar rapidamente. Ela o abraçou apertado, com lágrimas nos olhos, pensando que desta vez salvaria seu pai e irmão, evitando que sua família passasse por tal infortúnio novamente. Ela lhe disse que estava muito feliz porque ele estava de volta e que isso era o suficiente para ela. Enquanto comiam, ela se perguntou se ele sempre tinha sido um irmão tão carinhoso. Era estranho, mas ela aceitou um pedaço de comida da mão dele. Ele também achou que ela estava mais afetuosa depois de adoecer e achou isso fofo. Ele então mencionou que o pai enviou uma carta dizendo que chegaria mais cedo do que o esperado. Ela pensou que era uma longa viagem até a região mais ao sul do caos e que a guerra não deveria terminar tão cedo. Ela perguntou se ele não havia dito que levaria um tempo. Seu irmão respondeu que ele devia estar preocupado desde que ela disse que não iria para a academia, e provavelmente estava vindo correndo, sem conseguir dormir por preocupação. Ela não acreditou nisso, pois sabia que ele priorizava a guerra até mesmo sobre o aniversário dela. Ela sabia que não era mais tão jovem para viver de consolos como aquele. Enquanto voltavam para o quarto, ele perguntou sobre uma sessão de sparring, como de costume, mas ela disse que estava muito cheia para se mover. Ele comentou que ela costumava adorar sparring nessas situações e agora estava dizendo que se sentia preguiçosa porque estava cheia. Ela respondeu que não queria, afinal, tinha apenas 9 anos, então isso era permitido. Ele perguntou quem disse isso, e então afirmou que iria para os cavaleiros por um tempo. Ela pediu que ele voltasse logo, e ele respondeu que sim.
Ela ficou na varanda e achou tudo muito pacífico, mas sabia que essa paz duraria apenas até ela completar 12 anos. Dentro de 2 anos, o atual imperador morreria e, conforme seu testamento, o duque Ezitum, e não o príncipe herdeiro, subiria ao trono. Então, devido à guerra com Rachar, a casa de Esther cairia e ela perderia tanto o pai quanto o irmão. Mesmo que quisesse ir para a guerra, seria loucura sem uma aura e a espada sagrada. Ela sabia que seria ótimo se seu pai pudesse se aposentar cedo. Ela suspirou, o que fez Sá ficar estressada. De repente, ouviu uma voz e perguntou quem era, olhando para a carruagem lá embaixo. Perguntou se seu pai já havia chegado, mas era a carruagem da casa de Rose Hill. Ela pensou se Carolina estava lá dentro. Carolina tomou um gole de seu chá e comentou sobre o aroma agradável. Carolina Rose Hill era noiva de Derek e a filha mais velha do Marquês de Rose Hill. Adélia disse a ela que pensava que ela gostava de chá de flores e mencionou que aqueles biscoitos eram de sua confeitaria favorita, Chalarten. Adélia não trouxe pudim porque achou que Carolina não gostaria. Perguntou a Carolina se ela gostava de pudim. Carolina pediu desculpas por ter vindo sem avisar, dizendo que, se soubesse que Derek tinha saído, teria ficado no portão. Adélia respondeu que não a avisou de propósito. Carolina ficou surpresa e perguntou se Adélia a odiava. Adélia riu e questionou isso. Carolina havia dito a Derek que casar com o Marquês de Rose Hill era muito mais vantajoso do que com outra família medíocre. Ela disse que se casaria com ele e que a casa de Esther obteria direitos exclusivos sobre as Minas do Norte. Carolina queria cobiçar a posição de duquesa sem amar o irmão de Adélia. Adélia lembrava-se vividamente de todas as formas como Carolina a atormentava. Ela só descobriu os verdadeiros sentimentos de Carolina depois que Derek morreu. Admitida é realmente uma honra. Ela responde que está ciente disso, mas diz que prefere não ir. Ele pergunta se ela tem certeza, pois essa é uma decisão importante. Adélia confirma, dizendo que quer aproveitar a vida ao máximo e que se sente feliz e segura com a família ao seu redor. Adélia pensa que, desta vez, não deixará seu pai e seu irmão passarem por tal infortúnio novamente. Ela lembra que Carolina, após a morte de Derek, disse a ela para não desistir, que investigaria tudo e que aquelas pessoas não morreriam sem motivo. Carolina se desculpou com Adélia, dizendo que, se tivesse um pouco mais de poder, poderia fazer algo. A casa de Rose Hill foi exilada do Império, marcada como cúmplice da casa de Esther e acusada de traição. Adélia sabe que quem deveria se desculpar é ela. Carolina pergunta por que Adélia está olhando para ela daquele jeito. Adélia responde que é porque ela é bonita. Carolina fica chocada e pergunta por que Adélia está fazendo isso de repente, questionando se ela encontrou uma nova maneira de se livrar dela. Adélia agarra as mãos de Carolina e diz que não é nada disso, que ela realmente gosta do cabelo castanho de Carolina, da pele clara que combina com o vestido vermelho e dos olhos azuis como o céu. Adélia admite que deve ter sentido ciúmes porque Carolina sempre brincava com Derek, reconhecendo que foi imatura. Ela se desculpa e pergunta se Carolina aceita seu pedido de desculpas. Carolina, hesitante e suando de choque, responde que ficará de olho nela. No quarto, Adélia pensa que foi divertido. Ela acredita que Carolina pode não se lembrar de tudo, mas pelo menos não deve se tornar um obstáculo para ela e seu irmão. Sabendo que o destino da casa de Rose Hill também depende da sobrevivência de seu pai e irmão, Adélia se pergunta por onde começar, pois não tem poder nem conexões no momento. Ela pergunta a Sarah quem é a pessoa mais próxima dela agora. Sarah fica nervosa, sem conseguir pensar em ninguém. Adélia percebe que, claro, nenhuma dama nobre brincaria com uma garota que empunha uma espada. Ela diz a Sarah que está pensando em fazer amigos, já que não vai para a academia. Sarah fica feliz, dizendo que isso seria maravilhoso. Adélia se levanta e afirma que, se ela desembainhou a espada, deve cortar algo com ela. Ela quer participar de um chá da tarde e pensa que deve haver pelo menos um convite para ela. Sarah fica nervosa novamente, sabendo que não há nenhum convite. Adélia percebe isso pela reação de Sarah. À noite, seu irmão volta e a chama. Ela pergunta se ele terminou o trabalho com os cavaleiros.
Ele responde que, em grande parte, sim, mas o mais importante é que seu pai chegou. Com uma expressão triste, ela pergunta se isso é verdade. Se ele já chegou, eles vão encontrá-lo. O pai pede que eles se sentem. Ela observa enquanto seu irmão sugere que se sentem no sofá. Ele a chama novamente enquanto ela pondera que ele parece exatamente como da última vez que foi para a guerra. Ela pensa que esperou tanto tempo por ele que não consegue cumprimentá-lo sem emoção. Há tantas perguntas que deseja fazer, seus olhos se enchem de lágrimas ao se perguntar por que alguém tão forte como ele sofreu desgraça e traição e a deixou sozinha. O que aconteceu naquele campo de batalha? Ela é a única neste mundo que se lembra daquela vida horrível, não há ninguém a quem possa perguntar e ninguém para responder. Ela diz a ele que está muito feliz que ele voltou são e salvo. Ele pergunta se ela quer cancelar sua admissão na academia. Ela responde que sim. Entrar na Academia Vinola é uma grande honra, ela responde que está ciente disso. A Academia dos Cavaleiros Reais Vinola, apesar de sua longa história, nunca teve uma garota de 9 anos como a melhor candidata, e o próprio imperador concedeu a admissão após muita consideração. Ele lhe diz que, embora a admissão tenha sido pessoalmente comunicada, para revogá-la, seria necessário obter permissão diretamente de Sua Majestade. Ela lhe diz que está preparada para isso e comenta que ele deve ter encerrado a guerra rapidamente para voltar, mas sua decisão de não ir para a academia não mudou. Ele a chama e afirma que a razão de ter retornado rapidamente é, mas não termina a frase. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor agora, e ela responde que sim, que está perfeitamente bem. Ele se levanta e diz que preparou a carruagem e que eles devem ir ao palácio sem demora. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e se questiona se deveriam ir assim mesmo. Ela questiona se tem a permissão dele. Ele afirma que o ar da manhã está frio, então ela deve se vestir bem e depois descer. Na carruagem, ele pergunta se é a primeira vez que ela se encontra com o imperador. Ela sabe que, em sua vida anterior, só ouviu falar da morte dele enquanto estava na academia. Seu irmão lhe diz que chegarão pela manhã, então ela pode descansar. Ela olha para seu pai e pensa que um pai severo e uma filha que não é boa em expressar afeição, ela sentia tanta falta dele, mas esses sentimentos provavelmente eram só dela, então ela acha que está tudo bem. Amanhã se aproxima enquanto seu pai sai e ela lhe pergunta se ele terminou de conversar com Sua Majestade. Ele responde que sim, mas que sua parte era apenas confirmar que ele aprovou e que agora ela deve entrar sozinha e obter a permissão do imperador. Ela diz que consegue fazer isso e começa a caminhar para dentro. O duque diz ao filho que foi decidido que ele não participará de nenhuma expedição por um tempo e que ficará na propriedade do duque, então ele deve retornar à Ordem dos Cavaleiros. O jovem mestre questiona se a próxima guerra não está próxima e pergunta se Sua Majestade permitiu isso. O duque responde que Sua Majestade não pareceu muito feliz. O jovem mestre, com uma expressão ansiosa, pergunta se seu pai não ameaçou Sua Majestade, e o duque não responde, o que leva o jovem mestre a questionar novamente, surpreso, se ele realmente o ameaçou, dizendo que, mesmo sendo o amigo mais próximo do imperador, o duque afirma que não. O jovem mestre pergunta novamente se ele realmente não ameaçou, mas o duque não responde. Enquanto isso, Adélia está diante de Sua Majestade, que diz, então, esta é a pequena estrela da casa Esther de quem tanto ouvi falar. Ela o cumprimenta com uma reverência. Ele pede que ela se levante. Enquanto ela se levanta, olha para ele e pensa, este homem é o imperador Kendrick. Ela pensa que ele realmente se parece com o príncipe herdeiro, o que lhe lembra quando ele era um cavaleiro. Ele pergunta no que ela está pensando tão profundamente. Ela responde que estava muito nervosa por conhecer Sua Majestade pela primeira vez. Ele diz que não há necessidade de ficar tão nervosa, pois não a chamou ali para discutir nada grandioso. Ele tira o nome dela e pergunta se sua decisão, para cancelar sua admissão ainda está firme. Ela responde que sim. Ele questiona se ela está disposta a desistir da honra de ser a mais jovem melhor candidata e a primeira cavaleira feminina do Império. Ela diz que sim.
Ele também pergunta se mesmo que isso signifique que ela terá acesso a um campo de treinamento privado, um chefe real pessoal se quiser, bolsas de estudo, saídas semanais com todas as permissões, sem exames e sem necessidade de pular aulas indesejadas. Com um olhar determinado, ela responde que sim. Ele lhe diz que isso será um grande golpe para a reputação da Academia Vinola e diz que há uma condição para cancelar sua admissão. Ele normalmente não faz esse tipo de oferta para qualquer pessoa. Ele pergunta se ela aceitaria se tornar a professora de esgrima do príncipe herdeiro. Ela fica perplexa, sem acreditar no que acabou de ouvir. Após algum tempo, ela sai. Sua Majestade é questionada sobre o motivo de ter feito tal sugestão. Ele responde que apenas queria ensiná-la um pouco, já que ela estava agindo como uma cavaleira tão jovem. Ele não esperava que ela levasse isso tão a sério e desejava que Karak fosse metade tão sério quanto ela. Seu pai a chama e pergunta o que aconteceu e se ela estava com medo. Ela responde que não estava com medo. Ela disse a Sua Majestade que, se seu pai prometesse se aposentar dentro de 2 anos, ela seguiria os desejos de Sua Majestade. Sua Majestade riu e disse que Tel ficaria feliz em ouvir isso. Ele afirmou que gostaria de atender ao pedido dela, mas tinha um compromisso prévio com Tel, então era difícil. Ela então perguntou se poderiam chegar a um acordo assim. No presente, seu irmão está chocado e pergunta se ela está treinando com o príncipe herdeiro em esgrima. Seu pai também pergunta se ela aceitou. Ela responde que sim, aceitou, e também disse a Sua Majestade algo que não contou ao pai. Ela diz ao pai que há algo que ela quer perguntar sobre o que Sua Majestade disse. Ela pergunta qual é a promessa que ele fez a Sua Majestade. Ele pergunta a Adélia se ela lhe contou sobre isso. Ela responde que não há necessidade de esconder. Ele afirma que há uma promessa feita com sua aposentadoria como garantia, é fazer do príncipe herdeiro um sucessor digno do trono. Ela pensa sobre o príncipe herdeiro e se pergunta se tudo o que tem que fazer é impedir Exitun e tornar Karsus o imperador. Em sua vida anterior, após se formar na academia, ela chamou a atenção do príncipe Karsus e serviu como sua guarda-costas. Mas após Exitun ascender ao trono, sua posição desmoronou e, como portadora da espada sagrada, ela teve que deixar o lado do príncipe para proteger Exitun, ainda assim o príncipe a tratava como uma amiga próxima. A proposta do imperador parece estar ajudando seu pai e ficando ao lado do príncipe, mas sem saber o motivo da morte do imperador ou dos esquemas de Aidin, ela se pergunta se pode realmente desempenhar o papel de formadora de reis. Além disso, ela só sabe como segurar e balançar uma espada, nunca lidou com assuntos tão complicados antes. Seu pai lhe diz para não pensar demais sobre isso e menciona que há outra programação antes que alguém o chame. Ela se vira e encontra o príncipe. Todos se curvam e cumprimentam o príncipe herdeiro. Adélia pondera que ele não a chamou, e o príncipe agora tem cerca de 12 anos. Ela observa sua expressão e percebe que não é uma expressão que se espera de um garoto de 12 anos. Ela está ciente de que ele mencionou no passado que Exitun costumava atormentá-lo implacavelmente quando era jovem, mas ela pensou que era uma piada. Ela se preocupa por ele, imaginando se ele suportou tudo isso sozinho. O sumo sacerdote ora ao guardião Cronos para vigiar Rosian hoje e abençoar o povo e a família real. Baran chama o sacerdote, que se vira afirmando que o duque está visitando hoje e pede para cuidar das palavras. Ele responde, surpreso, que a espada sagrada se moveu. O príncipe herdeiro diz ao duque que não esperava vê-lo de volta tão cedo e nota uma nova face ao seu lado. Adélia se curva e cumprimenta o príncipe herdeiro, pensando que faz muito tempo. Ela deseja que ele apenas suporte um pouco mais até destronar Exitun e ascender ao trono, só um pouco mais. Ele pergunta ao duque se está vindo de uma audiência com Sua Majestade e depois olha para o jovem mestre, dizendo que ouviu que ele deixou a Ordem dos Cavaleiros por causa de seu irmão. O jovem mestre pede desculpas e diz que seu irmão está muito melhor agora. O príncipe herdeiro então lhe diz que deve retornar. Ele responde que ainda precisa ficar um pouco mais antes que Adélia obelisque e diga que ele deve retornar ao dever imediatamente, até amanhã, e afirma que o vice-comandante da Ordem Real dos Cavaleiros não deve ficar afastado por muito tempo. Seu irmão fica chocado ao saber que deve retornar amanhã.
Ela olha para ele e explica o motivo, afirmando que está totalmente recuperada. Com olhos lacrimejantes, ele diz ao príncipe herdeiro que já informou ao comandante que retornará em uma semana. O príncipe herdeiro então pede que ele faça o que achar melhor, pois sabe que ele não é de se esquivar do trabalho. Ele então diz que está a caminho de ver Sua Majestade, então se retira. Adélia pede que ele se cuide. Ele lança um olhar para ela antes de se afastar e pede a Lud, seu atendente, para descobrir mais sobre a pequena estrela da casa Esther, Adélia. Na carruagem, Adélia pensa sobre sua agenda. Era o templo sagrado. Ela acha o edifício realmente bonito. Eles também guardam a espada sagrada e relíquias sagradas lá, e sua família faz doações regulares, por isso recebem uma visita especial. Ela pondera que a espada sagrada é o problema. Ela pensa que deveria estar tudo bem, já que Rigard não acordará por um tempo. Ela se pergunta o que poderia dar errado. Ao entrarem, são informados de que aquele é o quarto onde a espada sagrada é mantida. A espada sagrada começa a emitir uma luz, e Adélia percebe que algo aconteceu, pois a espada sagrada despertou e está flutuando no ar. Ela fica chocada e se pergunta por que despertou tão cedo e por que a reconhece, pensando como isso é diferente de sua vida anterior. Ela percebe que precisa fugir. Ao começar a correr, a espada sagrada começa a chamá-la, questionando para onde ela está indo e pedindo para não deixá-la, afirmando que ela é menor, mas definitivamente é sua irmã, e sua irmã deve ser capaz de ouvir sua voz. Ela deseja que ele não a reconheça e fique quieto. Rigard afirma que é definitivamente sua irmã e diz que está indo em direção a ela, pedindo para ela pegá-lo enquanto salta em sua direção. Ela o chama de idiota. Seu pai percebe e a salva, atacando a espada. A espada sagrada cai no chão. O duque afirma que parece que o templo realmente quer entrar em conflito com a casa Esther. O sacerdote pergunta como ele pode dizer isso, mencionando que não tinham ideia de que isso aconteceria. O duque afirma que a espada guardada no templo atacou os filhos da casa Esther, e se isso não é uma tentativa de assassinato, então o que é? O sacerdote começa a chorar, chocado, afirmando que isso é impossível, mencionando que é a espada sagrada. O duque questiona se a espada sagrada ainda não é uma espada. Ele declara que responsabilizará o templo pelo que aconteceu hoje. Eles decidem ir embora e o sacerdote desmaia de choque. O sumo sacerdote precisa terminar sua peregrinação logo para resolver isso, percebendo que é um desastre. O sacerdote se levanta e diz que devem agora limpar o santuário. Eles percebem que a espada sagrada desapareceu e começam a gritar para encontrar a espada sagrada. Já é noite quando seu irmão pergunta se ela ficou realmente assustada hoje. Ele pergunta se ela está machucada em algum lugar e se deve chamar um médico. Ela responde que não está machucada e pergunta sobre o pai. Ele responde que o pai correu para o escritório, dizendo que tinha muito trabalho para fazer. Ele pede para ela descansar enquanto sai. Ela aperta o punho e percebe Rigard em sua mão. Ela grita com ele e chama seu nome, e ele responde dizendo que, como esperado, ela não o esqueceu. Ele cora ao dizer que, assim que recobrou a consciência, sentiu imediatamente que o tempo tinha voltado. Ele pergunta se ela sabe como foi entediante ficar preso naquela prisão branca, sozinho. Ele pensou que tinha que escapar de lá com ela, não importava o que acontecesse, e isso foi o que ele decidiu. Ele é a espada sagrada competente Rigard B'Tskolas e Ansharrochen. Ela pergunta quanto ele se lembra. Ele responde que lembra que a escolheu e que alcançaram grandes feitos juntos no campo de batalha. Ele não conseguia esquecer o momento durante o desfile da vitória, quando as pessoas se reuniram apenas para vê-los, e pergunta se ela lembra daqueles olhares gratos e admirados. Até mesmo crianças pequenas corriam para lhes dar flores, e então ela morreu. Ele diz que sim, e ela responde que pensou que seria uma batalha que lutaria sozinha. Ela diz que ele realmente lembra de tudo. Ele pergunta se ela sentiu falta dele, não é? E questiona se ela não vai abandoná-lo, certo? Ela pensa por um momento antes de dizer a Rigard que eles devem se sair bem como parceiros nesta vida também, mas acrescenta que ele não deve fazer nada para atrair atenção, nem mesmo mostrar sua aura. Ele se assusta e questiona, dizendo:
Os heróis estão sempre no centro das atenções, mas ela lhe diz que não quer ser um herói nesta vida. O cachorro de Exum, Rig, fica muito irritado e pergunta se ela está falando dele, o que a atormentava. Ela confirma e explica que é por isso que decidiu viver o mais quietamente possível, pedindo sua ajuda. Ele responde que sim, que entende e será silencioso como uma espada morta por ela. No entanto, ele alerta que Exum reconhecerá sua aura assim que a vir. Ela fica chocada e pergunta se seu corpo atual possui aura. O jovem mestre vai ao escritório de seu pai, o Duque, e pergunta sobre Adélia. Ele responde que a colocou para dormir, pensando que, naquele momento, ela ficou envergonhada e instintivamente revelou sua aura. Ele considera que seria problemático se algum sacerdote notasse e espera ter distraído a atenção deles. O Duque diz que ela deve ter ficado muito surpresa e pede ao filho que cuide da refeição dela assim que acordar. Ele responde que sim, pai. O Duque afirma que eles falarão sobre o resto quando Adélia acordar. O jovem mestre menciona que vai sair por um tempo. O Duque pergunta para onde ele quer ir a essa hora. Ele responde que há uma loja de pudins na 3ª Avenida em Deirit que Adélia gosta muito e planeja ir lá quando abrir para estocar. O Duque diz que não é apropriado para o herdeiro de um ducado ir pessoalmente e pede que ele envie um servo, ficando ele ao lado de Adélia. Ele reconhece que o pai está certo e pede que descanse. Quando o jovem mestre sai, o Duque chama seu assistente e pede que prepare sua carruagem. Ao montar, Adélia nota sua aura e pensa que essas criaturas incríveis estão se movendo dentro de seu corpo, questionando por que não sabia disso antes. Ela tem certeza de que seu pai e irmão, que são mestres da aura, devem ter sentido isso. Pergunta-se se seu irmão a colocou para dormir com sua aura naquela ocasião e se a dor que sentiu ao voltar ao passado foi devido ao aumento rápido de auras. Tudo agora faz sentido para ela. Percebe que foi descoberta e se pergunta se terá que viver novamente como uma pessoa terminalmente doente. Ela menciona que, agora que as coisas estão assim, viver como uma filha de nobre comum não é mais uma opção. Ela sabe que precisa aprender a controlar a aura e decide que não permitirá que ela saia de seu corpo sem sua permissão, embora não saiba exatamente como fazer isso. Ela diz a Rigot que ele sozinho já a deixava com dor de cabeça, mas agora até a aura está causando problemas. Ele responde que não pode jogar fora sua aura nem trancá-la. Percebendo que isso é verdade, ela tem uma ideia e lhe diz que está certa. Fica muito feliz e ele pergunta se fez algo errado novamente. Ela o abraça apertado e decide reunir e aprisionar a aura. A aura instável volta para o cubo de aura. O método de criar um cubo em si é simples, ela só precisa coletar e condensar a aura em seu coração e suportar o calor. Ela dá uma espiada lá fora enquanto ele pergunta por que ela não conseguiu fazer um cubo em sua vida passada. Ela explica que originalmente foi projetado para aqueles que não conseguem controlar sua aura mesmo depois de adultos. Esse método cria um espaço como um cofre no coração para coletar a aura. Ela questionou se finalmente ela também poderia conseguir, mas seu professor disse que nunca viu casos bem-sucedidos e que seu corpo e coração não suportariam o processo, o que seria semelhante a se autodestruir. De volta ao presente, Rigard diz a ela que tentar isso é perigoso. Ela prende a respiração e entra na água, afirmando que está ciente disso e que, se não puder controlar a aura, eventualmente morrerá, murchando lentamente enquanto assiste impotente a todos morrerem. De repente, ela pensa que isso não pode ser possível e começa a perceber que dói. Lágrimas caem de seus olhos enquanto ela pede a si mesma para se acalmar e pensar no pai e no irmão. Ela ainda se lembra da dor de perder as pessoas que amava e nem sequer conseguiu aproveitar uma aposentadoria adequada. Então, desta vez, ela definitivamente controlará a aura. A aura começa a emitir tão rapidamente que sai pela janela. A aura se foi e Rigard a chama, mas não há resposta. Ele treme e se pergunta o que fará se ela morrer assim. Ele não quer ser arrastado de volta para aquela prisão branca. Ele pede a ela que não morra, dizendo que ela não pode morrer assim. De repente, ela aparece tentando respirar. Ele a chama de irmã. Ela sai e, fumando, pergunta o que ele acabou de dizer. Ele diz que pensou que sua irmã iria morrer. Ela pergunta se ele planejava partir assim que ela morresse.
Ele responde que não queria dizer isso dessa forma e se pergunta por que disse isso naquele momento. Ele pergunta o que aconteceu depois disso e ela questiona se ele não percebe que ela ainda está viva. Ela quase morreu. Duas mulheres notam o Duque de Ster e perguntam se é realmente ele. Elas sabem que dizem que ele às vezes aparece nos desertos e é a primeira vez que o veem na vida real. Elas ponderam que havia uma razão para a Lady Rose Hill ter se enforcado. Ele pensa que seu pai disse isso ontem, mas Adélia quer comer o pudim, então ele precisa comprá-lo pessoalmente. Se ele soubesse que isso aconteceria, teria dito ao pai e enviado uma carta de cortejo. Acontece que a loja não está aberta. Ele percebe que não adianta vir aqui se a loja vai estar fechada. Uma garota chama por ele e pergunta o que há de errado. Ele diz a ela que sua irmã realmente gosta do pudim daqui e ele queria dar um presente especial a ela, mas a loja está fechada. A garota diz que é o pudim do pai dela. Ele pergunta se o dono da loja é o pai dela e ela responde que sim. Ele pergunta se pode saber quando a loja vai abrir. Ela diz que eles não abrirão mais a loja. Ele fica chocado enquanto ela continua falando. Eles vão fechar a loja para sempre e ela acha que seu pai já a colocou à venda. Enquanto isso, Adélia chama Lily. Lily pergunta se ela desceu apenas para chamá-la. Adélia diz que estava muito abafado e pergunta onde estão seu pai e seu irmão. Lily responde que ambos saíram. Adélia fica surpresa que, mesmo após uma explosão de emoções, tudo estava quieto. Eles voltaram rapidamente e foram para o Palácio Imperial logo em seguida. Lee comenta que sabe que ambos estão muito ocupados, e Adélia responde que entende. Ela se pergunta por que está se sentindo triste agora, mesmo quando estava doente, em todos os aniversários e ao passar naquele teste difícil, seu pai nunca esteve ao seu lado. Seu pai não ligava, mas agora ele veio rapidamente. Ele se ajoelha e toca a cabeça dela, dizendo que deveria ter dito para ela descansar. Ele menciona que ela não tem mais febre e pergunta sobre Derek. Adélia não acredita que seu pai tocou sua testa e se pergunta se ele está realmente preocupado com ela. Seu pai diz para avisar o médico que Adélia está doente e que ele deve vir fazer um check-up. Adélia diz que está bem. Ela nota um homem atrás de seu pai e acha que ele parece familiar. Seu pai diz que ele foi recentemente contratado pela família do Duque. O homem tira o chapéu e Adélia se lembra de que ele é da confeitaria Delons Happy Fondant. Ele lhe dá o pudim de creme que ela sempre gostou e menciona que também está orgulhoso de seu pudim de queijo com calda de framboesa, mas esse é o melhor. Ela dá uma mordida e lembra que a loja fechou no passado devido à guerra. Ela percebe que está provando isso depois de muito tempo e pergunta como ele se lembra dos sabores que ela gosta. Ele responde que ela elogiava seus pudins todas as vezes que ia à loja. Ele também ouviu que Mestre Derek visitou a loja e comenta que o fez ir lá em vão. Derek responde que está grato por ele ter decidido se tornar um membro da família do Duque. Ele menciona que Sua Excelência é um herói do Império e seu ideal, então como poderia recusar? Adélia pondera que se lembra que ambos não gostavam de doces, mas agora comem tão bem. Ela pensa que isso era esperado, Delon é o melhor chefe de pudins. Derek pensa que, com base nas informações que deu ao seu pai, ele até considerou trazer um chefe de pudins. Ele disse que pessoas que querem fazer grandes coisas devem olhar para a floresta e não para as árvores à sua frente, e ele sabe que a escala de pensamento é diferente. Ele acha seu pai realmente incrível. Seu pai se pergunta por que Derek está olhando para ele assim, pensando se foi um pouco duro ao roubar o chefe de maneira expedita. Uma semana depois, o Duque de Ster comprou uma loja de pudins para sua filha. Este rumor tem se espalhado nos últimos dias. Ailey pergunta à empregada se ela não está dizendo isso apenas para fazê-la se sentir bem. A empregada responde que não é verdade. Ela pondera que, pensando bem, é difícil acreditar que o Duque de Ster foi pessoalmente à loja de pudins e realmente trouxe Delon especificamente para ela. De repente, ela menciona que quer ir comer pudim. Ela percebe a empregada conversando sobre o assunto, dizendo que ouviu que ele provavelmente não sairá por um bom tempo, já que todos dizem que é a primeira vez que veem o Duque ficar na mansão por tanto tempo.
Adélia pondera que já se passou uma semana inteira desde que ele voltou, e ela pensou que ele voltaria ao campo assim que a questão da admissão fosse resolvida. Ela se pergunta se é por causa de sua aura. A empregada também menciona que ele pediu para prepararem novamente o banquete que havia sido cancelado. Eles nunca imaginaram que um banquete seria realizado após a morte da duquesa. A empregada questiona por que ele trouxe o chefe para a festa, pensando que seria difícil para o chefe Carbon cuidar de toda a comida do banquete sozinho. A empregada responde que é porque a jovem disse que gostava dos doces, e dessa forma, esperam que ela coma muito do seu pudim favorito e finalmente ganhe peso. Ela se deita na cama e se pergunta o que mais poderia esperar. Depois de saber que ter esperança seria cruel, é informada que o Duque está procurando por ela. Ela sabe que ele não lhe deu atenção durante uma semana e pensa que ele vai apenas falar sobre sua aura agora. No entanto, ele a surpreende ao perguntar onde está a espada sagrada, deixando-a chocada. Ela pergunta o que ele quer dizer, e o Duque é informado de que Adélia chegou. O Duque pede para ela se sentar e pergunta como foi a audiência privada com o imperador. Ela responde que ele parecia alguém que gosta de piadas. Ele menciona que parecia tão saudável que ela não entende como ele faleceu apenas um ano depois. O Duque diz que, se ela não quiser, não precisa comparecer. Se você gostou do vídeo e quer ver uma segunda parte, deixe seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim. Até a próxima. Ele diz a ela que, se ela não quiser, não precisa participar do treinamento de espada com o príncipe herdeiro, e se ela não gostar, ele mesmo irá ao imperador para cancelar. Adélia fica muito nervosa e diz que aceitou porque quis, ciente de que é uma oportunidade de entrar e sair do palácio legitimamente. Ele pergunta se ela realmente quer, e ela confirma que sim, dizendo que não precisa cancelar nada. Antes de prosseguir, ele pergunta como ela planeja esconder isso do perceptivo príncipe herdeiro. Confusa, ela pergunta esconder o quê? Ele revela que está falando sobre a espada sagrada, a aura e a marca sagrada, o que a deixa chocada. Ele menciona que, alguns dias atrás, quando ela voltou do templo, havia uma aura grudada nela, algo que ela desconhecia até então. Ele explica que não a chamou para repreendê-la, mas para confirmar se é algo perigoso. Ela assegura que não é perigoso e que ela é a legítima dona da espada sagrada, explicando que a espada não pode prejudicar seu mestre. Ambos ficam surpresos, e Derek menciona que a espada do templo tentou machucá-la, então como isso é possível? Ela esclarece que não foi um ataque, mas apenas uma aproximação. Adélia sugere que, se não acreditam nela, podem verificar. Ela tira seu pingente, e seu pai pergunta se aquele pingente é a espada sagrada, ao que ela confirma que a espada pode encolher de tamanho. O Duque pega o pingente e, quando Rigardo questiona por tocá-lo, o Duque menciona que a espada parece estar viva e que ouviu dizer que espadas sagradas podem falar. Adélia confirma, explicando que a voz é audível apenas para o dono, e que a espada também a ajudou a controlar sua aura. DK, chocado, pergunta se ela sabia que sua aura havia se manifestado, e ela confirma, mencionando que percebeu isso desde o templo. O Duque agradece por contar primeiro, reconhecendo que já sabia de tudo. Ele afirma que, como ela sabe, a aura é um poder perigoso e, uma vez que isso for conhecido, as famílias nobres serão ainda mais cautelosas com Esther, um herói de guerra, amigo próximo do imperador, vice-comandante dos Cavaleiros Reais, conhecido como um gênio e agora um usuário de aura que se formou no topo da academia. Ele menciona que conhece alguém que manifestou sua aura antes da maioridade, deixando Adélia surpresa. Ela reflete sobre quem poderia ser essa pessoa e o que aconteceu com ela, se ainda está viva. Ela pergunta se ele era amigo íntimo dessa pessoa, e ele responde que sim, e que mesmo se a aura se manifestar cedo, não é um grande problema. Além disso, já que ela está controlando-a, não há com o que se preocupar. Adélia promete ser cuidadosa e demonstra que pode controlar perfeitamente tanto a espada sagrada quanto a aura. O Duque devolve a espada e afirma que ela é a legítima proprietária. Ela questiona se realmente vão confiar nela, e eles respondem que não há motivo para não confiar. Mesmo quando sua matrícula foi cancelada, eles tiveram muitas perguntas, mas decidiram deixar passar. Ao sair,
Derek pergunta ao Duque se ele realmente pretende deixar as coisas assim, e o Duque afirma que Adélia nasceu com a aura, deixando Derek chocado. O Duque menciona que 2 vezes por ano a aura de Adélia saía periodicamente do controle. Como se sabe, uma aura descontrolada pode ser subjugada por uma aura mais forte, e ele regularmente a suprimia. No entanto, desta vez o ciclo foi quebrado e, se ele não a tivesse encontrado a tempo e suprimido, poderia ter sido perigoso. Derek pergunta se não seria melhor pedir ajuda a essa pessoa e mostrar a condição de Adélia. O Duque discorda, afirmando que essa pessoa está morta. Derek fica chocado e pergunta o que acontecerá com Adélia e se algo também acontecerá com ela. O Duque pede calma, explicando que Adélia é diferente. A pessoa mencionada não conseguiu controlar sua aura até o fim e, além disso, se esforçou fisicamente, o que acelerou sua morte. Mas a situação de Adélia é diferente. Ele jurou que, enquanto a criança estivesse viva, permitiria que ela fizesse o que quisesse, e, se isso não ameaçasse a vida de Adélia, ele queria apenas observá-la. No quarto, Adélia percebe que seu pai mentiu, pois, tendo enfrentado essa doença ela mesma, entende melhor do que ninguém que, se as coisas continuarem assim, ela morrerá. Ela está ciente dos murmúrios e olhares intensos de seu pai, que hoje pareciam especialmente intensos, e se pergunta se foi apenas sua imaginação. Em sua vida anterior, o príncipe herdeiro havia dito a ela que informara seu assistente para que ela fosse buscar seu remédio. Ela questionou sobre isso, e ele pediu que parasse de pensar que ele poderia recebê-la, pois seus ombros e coxas não estavam em boas condições. Ele disse para ela esquecer a guerra e cuidar de si mesma primeiro. Também perguntou se ela planejava voltar com o corpo quebrado, afirmando que queria que ela voltasse para casa. Ela perguntou se isso era algo que um príncipe herdeiro deveria dizer, como um cavaleiro poderia proteger seu corpo em uma guerra. Ele respondeu que, mesmo assim, ela não deveria se machucar, e que isso era uma ordem. Ela pediu para ele não ser irracional, e ele afirmou que, se ela fosse lutar e se machucar, deveria se machucar ao lado dele como sua guarda. A empregada acorda e diz que a carruagem chegou. Adélia questiona qual carruagem antes que a empregada a tire da cama, afirmando que não tem tempo para isso. Elas a preparam rapidamente, e Adélia se pergunta quem exatamente veio a essa hora. É do palácio. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, enviou uma carruagem para ela. Lud espera atentamente do lado de fora, aguardando a chegada de um convidado ilustre. Uma carruagem luxuosa se aproxima, e dela sai uma jovem vestida com trajes elegantes que exalam nobreza. Lud imediatamente expressa sua preocupação com a segurança dela durante a viagem, indicando seu alto status e a importância de seu bem-estar. Lud, apresentando-se formalmente como assistente de Sua Alteza, o príncipe herdeiro, enfatiza sua posição elevada e seus laços estreitos com a realeza. Ela o reconhece com um sorriso sabendo que não é a primeira vez que se encontram. Eles haviam se encontrado recentemente na sala de recepção do palácio. O encontro anterior provavelmente foi breve, mas suficiente para deixar uma impressão memorável em ambos. Lud esclarece que esta é a primeira reunião formal deles, onde trocam as devidas apresentações. Ela está impressionada com a postura formal de Lud e reflete sobre sua reputação e o tempo que levou para se conhecerem, mesmo quando ele era um cavaleiro guardando o príncipe herdeiro. Lud a convida a segui-lo para dentro da mansão, onde o príncipe herdeiro está esperando. Enquanto caminham, ela contempla suas decisões de vida, considerando as implicações de crescer livremente sem a educação formal na academia. Ao entrar no interior opulento da mansão, fica impressionada com o quanto tudo permanece inalterado desde sua última visita. Reflete sobre sua jornada e seu papel significativo como portadora da espada sagrada, recordando como costumava visitar ocasionalmente antes de decidir se retirar da vida pública. Lembra-se da decisão de se afastar da vida pública e evitar ser vista, compreendendo que atrair atenção era algo que não podia mais se permitir. Esse afastamento incluía não se encontrar com Sua Majestade nem enviar uma única carta. Dentro da mansão, outra figura está parada ao lado de uma mesa, ponderando como Sua Alteza deve ter se sentido ao ouvir de repente sobre sua suposta morte. Esse pensamento revela o peso de sua decisão de desaparecer completamente, deixando para trás uma vida de dever e conexões.
Ela informa ao príncipe herdeiro que a filha do duque Esther chegou. Eles são recebidos pelo príncipe, que, com um tom de reconhecimento e talvez surpresa, reconhece sua presença. A reação do príncipe indica familiaridade e possivelmente uma história complexa entre eles. Ela fica diante do príncipe herdeiro, sentindo o peso do momento. Dirige-se a ele formalmente, reconhecendo seu status com um respeitoso Sua Alteza. Declara seu retorno e sua intenção de cumprir a ordem que lhe foi dada. O príncipe herdeiro, no entanto, responde com um toque de reprimenda, questionando a etiqueta ensinada pela família Esther, sugerindo que o momento ou a maneira de seu retorno talvez não tenham atendido aos padrões esperados. Surpresa com a resposta dele, ela fica confusa, sua expressão muda para uma de incerteza, mostrando sua luta interna para compreender a crítica do príncipe e as expectativas que precisa atender. Recuperando-se de sua surpresa inicial, Adélia se apresenta formalmente, declarando seu nome como Adélia Esther. Ela oferece suas saudações ao príncipe herdeiro, invocando uma bênção para a paz sob a proteção de Cronos. O príncipe herdeiro, reconhecendo Adélia, nota que ela é a pessoa que se tornou sua parceira de treino de espada. Ele recorda uma ordem de Sua Majestade, o Imperador, que ditava esse arranjo sem seu consentimento, refletindo o interesse do Imperador em avaliar as habilidades de Adélia como cavaleira. O príncipe herdeiro expressa sua curiosidade em ver quão grande cavaleira Adélia realmente é. Adélia fica diante dele elegantemente vestida, sem carregar sequer uma espada. Apesar de sua aparência, ela fica momentaneamente aflita, tendo esquecido de trazer sua espada devido à excitação de encontrar o jovem príncipe. Internamente, ela reflete sobre sua idade atual, entendendo que é natural ser sensível e cautelosa, especialmente porque essas são memórias que apenas ela lembra. Enquanto Adélia se recompõe, ela reconhece que, embora possa ter algumas falhas, também é uma cavaleira capaz. Reassegura ao príncipe herdeiro sua dedicação e habilidade, fazendo um paralelo entre seu compromisso e o papel dele como um filho devotado e futuro príncipe herdeiro do Império Rosen. Suas palavras refletem sua determinação em provar seu valor e capacidade. Ellie, ao lado dela, pergunta ao príncipe herdeiro se ele gostaria de testar as habilidades de Adélia. O príncipe herdeiro, embora silencioso, parece contemplativo, considerando o desafio proposto por Ellie, o que configura um potencial teste das habilidades de Adélia, enfatizando a importância de sua posição e sua vontade de provar seu valor. A importância de se provar em um ambiente nobre e de alto risco é evidente. O príncipe herdeiro segura sua espada com um olhar determinado. Ele levanta sua arma, sinalizando o início da luta com Adélia Esther. Adélia, indiferente ao cenário régio e ao seu traje elegante, segue o exemplo, desembainhando sua espada e posicionando-se em uma postura treinada. A atmosfera está carregada de tensão quando suas lâminas se chocam pela primeira vez, o som metálico reverberando pela sala. Adélia pede desculpas ao príncipe herdeiro, mencionando que já cruzou espadas com ele centenas de vezes, indicando seu histórico de treinamento juntos. À medida que trocam golpes, o príncipe herdeiro observa a qualidade da postura de Adélia, impressionado apesar do seu ceticismo inicial. Adélia atribui suas habilidades aos ensinamentos de seu pai e irmão mais velho, cada golpe refletindo o rigoroso treinamento que ela recebeu. No entanto, ela está ciente de suas limitações, particularmente a restrição de movimento em seu ombro esquerdo, mas continua a lutar com precisão e força. A sala está cheia de movimentos rápidos e golpes estratégicos dos dois combatentes, seus rostos focados e determinados. A curiosidade do príncipe herdeiro sobre as habilidades de Adélia se transforma em reconhecimento de sua competência. Cada choque de suas espadas é um testemunho de sua história compartilhada e respeito mútuo. A confiança e a execução habilidosa de Adélia durante a sessão de sparring demonstram sua dignidade como cavaleira, ganhando o reconhecimento do príncipe herdeiro. Em um movimento dramático, ela atravessa a defesa do príncipe herdeiro, sua espada brilhando enquanto se aproxima. Ela o desarma, sua lâmina parando contra o pescoço dele. O príncipe herdeiro, surpreso com sua habilidade e tenacidade, olha para ela em choque. Adélia permanece triunfante, sua espada apontada para a garganta do príncipe herdeiro, um testemunho de sua vitória arduamente conquistada. Após o duelo, ela pergunta respeitosamente se passou no teste, ao que ele responde com admiração,
ansioso pela próxima sessão de treinamento. Adélia fica visivelmente eufórica com o reconhecimento de suas habilidades, indicando um novo respeito e reconhecimento entre eles. Enquanto isso, Lud comenta sobre o gênio de Adélia, elogiando as habilidades impressionantes, lealdade e humildade de sua família. Adélia, sentindo-se orgulhosa e envergonhada, tenta processar os elogios avassaladores. O príncipe herdeiro, refletindo sobre a situação, entende as pressões sobre a família de Adélia, reconhecendo que a constante vigilância e expectativas poderiam eventualmente cobrar seu preço. Este momento solidifica a posição de Adélia como uma espadachim formidável, ganhando o respeito do príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro e ela estão focados em uma investigação em andamento quando o príncipe herdeiro é informado que Atin retornou e pode ser visto em Tetor. A conversa então se volta para as impressões do príncipe herdeiro sobre seu recente encontro com Adélia, que ele descreve como ambíguo. Refletindo sobre suas interações com Adélia, ele reconhece sua grosseria para com ela, mas admira sua capacidade de suportar e rir de seu comportamento, sugerindo que ela tem um propósito mais profundo. Ele é particularmente impressionado por sua aura natural, reconhecendo-a como um sinal de seu gênio em uma idade tão jovem, apesar dos relatos conflitantes sobre ela. A família Esther, o príncipe herdeiro considera a possibilidade de que os testemunhos contra eles possam estar incorretos, mas reconhece que as evidências apontam para o envolvimento deles. A discussão revela que a família Esther é o único lugar onde uma erva venenosa específica é cultivada, indicando sua possível culpa. No entanto, o príncipe herdeiro está cauteloso em levar a investigação de forma muito agressiva, pois isso poderia despertar suspeitas. Seu pensamento estratégico destaca a complexidade e sensibilidade da situação, equilibrando a necessidade da verdade com o risco de repercussões políticas. Adélia, ao ouvir sobre a presença de Carolina, vai procurá-la na sala de estar. Ao se aproximar, houve uma conversa entre Carolina e seu irmão. Seu irmão parece curioso sobre os eventos recentes e pergunta se algo está acontecendo em Rose Hill. Carolina expressa seu desejo de se reconectar, mencionando sua empolgação ao saber do retorno de seu irmão ao ducado após uma longa ausência. Ela está cheia de calor e saudade, indicando um afeto profundo ou questões não resolvidas. Este momento sincero é contrastado pelo pedido educado de desculpas do irmão por não ter visitado ela primeiro, reconhecendo o esforço que ela fez para vê-lo. Enquanto isso, Adélia observa essa troca com admiração. Seu irmão reflete sobre suas experiências recentes, notando que não ficou entediado graças à hospitalidade de Adélia. Este comentário sublinha a crescente maturidade de Adélia, especialmente desde sua doença recente. No entanto, o senso de decoro de Adélia a impede de interromper o momento terno entre os irmãos, demonstrando sua natureza respeitosa. A tensão é brevemente quebrada quando seu irmão, surpreso ao ver Adélia, chama por ela, causando uma reação humorística e surpresa. Carolina, mostrando gentileza, sugere que Adélia deveria ter falado antes se estivesse presente. Adélia, nervosa, diz que tem algo para dar a ela. Ela então apresenta um convite para uma festa do chá. Carolina, inicialmente surpresa, confirma sua presença, expressando sua animação para comparecer à festa em Rose Hill. Carolina, surpresa, comenta que pensava que Adélia já tinha ido a uma festa do chá. Em uma sala formal grandiosa, um nobre relembra Adélia de seu encontro com o príncipe herdeiro. Carolina especula se Adélia está noiva, levando Adélia a corar e esclarecer apressadamente que vai ter aulas de esgrima com o príncipe herdeiro. Carolina fica maravilhada com essa revelação, mas lembra que Adélia mencionou que entraria em uma academia antes. Adélia, corando, admite que se retirou da academia por impulso. Carolina, com uma expressão séria, reconhece isso e então menciona rumores ruins sobre o príncipe herdeiro, perguntando se está tudo bem, deixando Adélia preocupada. Carolina explica que, como o príncipe herdeiro não aparece em público com frequência, ocasionalmente surgem rumores de que ele é fraco e incompetente. Adélia, no entanto, refuta confiantemente esses rumores, afirmando que, pelo que viu, o príncipe herdeiro é maduro para sua idade e se importa profundamente com o povo. Esta declaração traz um senso de alívio para Carolina. Embora Adélia ache a situação frustrante, ela reflete sobre como, se as pessoas vissem o príncipe herdeiro apenas uma vez, os rumores infundados sobre sua incompetência desapareceriam.
Adélia considera o príncipe herdeiro muito reservado em suas ações e palavras, pois ele é uma pessoa cautelosa. Embora essa cautela seja uma vantagem em sua especialidade de guerra de informações, isso representa um desafio para Adélia agora que ela precisa se aproximar dele. Ao atravessar um grande corredor, Adélia deixa cair um item e exclama irmã. Ela menciona sentir o cheiro de outra espada em sua irmã e expressa o desejo de cruzar lâminas novamente, indicando sua ânsia por uma luta. Ela também observa sua incapacidade de controlar totalmente sua aura, apesar de tomar cuidado para deixar alguém chamado Rick para trás, a fim de evitar suspeitas. Em um momento de autorreflexão, Adélia determina que, se for sincera com o príncipe herdeiro, ele certamente entenderá seus sentimentos. Ela resolve não se desanimar e planeja sugerir tomar chá juntos após a aula de treinamento, que está marcada para daqui a alguns dias. Adélia, agora em suas roupas de treinamento, encontra o príncipe herdeiro, que nota seu traje. Nervosa, ela assegura que não será expulsa por causa disso. O príncipe herdeiro apresenta o conde Cliff Myler à Lady Esther, que quase substituiu o seu instrutor. Adélia fica visivelmente surpresa e intrigada pelo conde. O príncipe herdeiro então apresenta o conde Cliff Myler, que ainda é seu instrutor de esgrima. Adélia descobre que, devido a uma situação chamada Axiom, o conde cresceu com uma personalidade difícil e espinhosa. Apesar disso, ela o cumprimenta educadamente, e o conde Cliff menciona que conheceu o pai de Lady Esther, o duque Esther, no campo de batalha há algum tempo, deixando Adélia admirada. Enquanto Adélia processa essa informação, ela percebe que o conde Myler é uma lenda no mundo da esgrima, o mesmo Myler do manual de táticas Myler. Ela fica animada por conhecer uma figura tão proeminente. Internamente, reflete que, se o príncipe herdeiro teve um mentor tão importante, ele deveria tê-la informado mais cedo, sentindo-se um pouco excluída por não saber até então. Seus pensamentos são interrompidos por Cliff, que questiona o nível de habilidade de Lady Esther, se é comparável ao do príncipe herdeiro. Isso leva a uma reflexão sobre os processos de treinamento. Se os níveis de habilidade são diferentes, o treinamento deveria ser ajustado de acordo. No entanto, ela rapidamente descarta a ideia de interromper o treinamento de Sua Alteza para seu benefício. Em vez disso, resolve ajustar seu treinamento para corresponder ao nível de habilidade de Sua Alteza, demonstrando sua adaptabilidade e dedicação. O conde Cliff Myler, observando sua determinação, acha sua abordagem intrigante, notando sua disposição em alinhar seu ritmo de treinamento com o do príncipe herdeiro. O conde Cliff Myler propõe testar suas habilidades usando espadas reais em vez de espadas de madeira para a sessão de treinamento. Esther concorda com entusiasmo, expressando animação por finalmente usar armas reais após se sentir restrita pelas de madeira. O príncipe então a desafia a testar suas habilidades, indicando uma mudança para um ambiente de treinamento mais sério e competitivo. À medida que o treinamento começa, Esther recorda vividamente uma memória crucial sobre o conde Cliff Myler, o que alimenta sua determinação para se destacar. Ela lembra como Exitun executou o conde Myler, uma figura que ele prezava profundamente, e como isso levou à decapitação dos parentes colaterais de Myler, sinalizando o inevitável declínio da família Myler devido a conflitos políticos. Durante a intensa sessão de treinamento, Esther e o príncipe se envolvem em um duelo rigoroso, destacando suas habilidades avançadas e acumen tático. Em meio ao combate, Esther constantemente se questiona sobre a mudança preocupante nas alianças de Cliff, expressando suas preocupações sobre sua nova aliança com Exitun. Ela resolve manter uma vigilância próxima sobre ele, cautelosa com potenciais traições. Quando a sessão chega ao fim, Cliff intervém, aplaudindo a impressionante demonstração de habilidade. Ele reconhece que o teste foi suficiente para avaliar suas capacidades e comenta humoristicamente sobre a dificuldade de ensinar alunos tão talentosos. Tanto Esther quanto o príncipe ficam refletindo sobre seu progresso e as complexas dinâmicas políticas. Ao redor deles, reforçando seu compromisso com a vigilância e a excelência, de repente, um assistente preocupado se aproxima do príncipe, instando-o a ir rapidamente devido ao agravamento da condição do imperador. A urgência da situação torna-se clara enquanto o príncipe ouve atentamente. O assistente aconselha que Lady Esther retorne ao ducado para sua segurança.
Enquanto Esther se prepara para partir, ela reflete sobre sua compreensão única dos sentimentos de solidão do príncipe e os fardos da liderança. Ela promete apoiá-lo de todas as maneiras possíveis, mas está ciente da solidão que sua posição traz. Quando sua carruagem deixa a cidade movimentada, ela contempla as muitas pessoas que ainda precisa proteger, sentindo uma onda inesperada de solidão, apesar de suas nobres responsabilidades. É a celebração do 10º aniversário de Adele. Ela está cercada por sua família, incluindo 2 mulheres vestidas em uniformes de empregada. Seu pai expressa sua disposição em organizar um grande banquete se ela tivesse pedido, mostrando sua dedicação e afeição por ela. Adele, demonstrando maturidade além de sua idade, gentilmente recusa a oferta, afirmando que prefere a reunião íntima em família a uma grande celebração. Ela lembra que faz muito tempo desde que passaram um tempo de qualidade juntos e admite que não teria amigos para convidar de qualquer forma. Enquanto desfrutam da celebração, Adele comenta como a comida parece ter ficado ainda mais saborosa nos últimos dias. Adele e os outros então notam uma grande pilha de presentes lindamente embrulhados e ficam curiosos sobre sua origem. Adele descobre que os cavaleiros provavelmente os enviaram por causa dos elogios dela. Entre os presentes, há um particularmente impressionante, uma espinela rubi do continente oriental. Adele fica surpresa e encantada com sua beleza. Ela descobre que a gema, que significa espinho em latim, foi enviada por Carolina, que achou que combinaria com a força e o caráter de Adele. Quando Adele desembrulha o presente de seu pai, seus olhos se arregalam de surpresa e curiosidade. O pacote é bastante grande, o que a leva a se perguntar por que é tão grande. Com movimentos cuidadosos, ela retira o embrulho para revelar uma pintura lindamente ornamentada. Adele fica impressionada com a detalhada arte e os rostos familiares retratados na obra. Sua empregada, ao seu lado, segura a pintura firmemente e explica que a encomendaram antes da última guerra. Os olhos de Adele se enchem de reconhecimento e emoção ao se lembrar do evento. A empregada acrescenta que o processo levou mais tempo porque pediram versões menores da pintura para cada cômodo, garantindo que a memória fosse valorizada em toda a casa. Adele olha ao redor para sua família, sentindo uma onda de gratidão e amor. Seu pai e irmão observam sua reação de perto. Seu pai explica que este presente é para lembrá-la da unidade de sua família e da força que compartilham. Seu irmão acrescenta, com um sorriso gentil, que espera que esta pintura sempre a lembre de casa, não importa onde ela vá. Com um sorriso sincero, Adele agradece a seu pai e irmão, prometendo valorizar a pintura para sempre. Em um momento de reflexão silenciosa, Adele promete a seu pai que realizará um grande banquete para ele no próximo ano, uma promessa de criar mais memórias felizes juntos. O rosto de seu pai se ilumina de orgulho e alegria com sua promessa. No entanto, os pensamentos de Adele se voltam para o futuro. Ela sabe que crescer significa que a guerra está se aproximando. A pintura, embora um presente bonito e valorizado, também serve como um lembrete comovente da paz fugaz. Atualmente, eles estão felizes, mas Adele decidiu resolutamente que não há tempo para lazer se ela quiser proteger essa felicidade e se preparar para os desafios que virão. No dia seguinte, Adele é vista se preparando cedo pela manhã, antecipando as tarefas do dia. Sua fiel criada entra e pergunta sobre o treino cancelado. Adele responde afirmativamente, focada em organizar documentos e cartas. Uma batida na porta sinaliza a chegada de um envelope lacrado do palácio. Adele pega a carta, quebra o selo e lê seu conteúdo, mostrando uma leve preocupação. Ela instrui a criada a preparar seu manto para o dia seguinte, prevendo tempo frio à noite. Mais tarde, Adele sai de seu quarto vestindo o manto e se dirige ao pátio, onde uma carruagem a espera. Seu irmão expressa preocupação, sugerindo que ela descanse, já que o treino foi cancelado. Adele explica seu plano de visitar a Guilda Grisel para obter informações. Seu irmão respeita sua decisão e a ajuda a entrar na carruagem. Enquanto a carruagem parte, Adele reflete sobre a carta, observando o rápido declínio da saúde do imperador. Ela se frustra por ainda não ter descoberto a causa e pensa em adiar sua aposentadoria por um tempo.
Ela se dirige à Guilda Grizzle, um lugar onde passou incontáveis horas treinando e reunindo informações valiosas no passado. Ao chegar à guilda, Adele respira fundo e bate firmemente. Ela espera por uma resposta, mas o silêncio permanece. Indomável, ela bate novamente, desta vez com mais força. Sua mente corre com a possibilidade de ter esquecido a senha. Enquanto ela está ali na quietude, uma súbita realização a atinge. Ela lembra que a guilda costuma fechar em dias de funcionamento do mercado negro ou da arena. Adele considera sair sorrateiramente à noite para evitar ser detectada por seu pai ou irmão, que representam riscos significativos se apegarem. Sua ansiedade é palpável enquanto pondera as consequências de ser descoberta e as desculpas que terá de inventar. Eventualmente, Adele decide que visitar a arena é a opção mais viável. Sua decisão é reforçada pela esperança de encontrar o mestre da guilda, que pode fornecer as respostas ou a assistência que ela procura. Além disso, a perspectiva de ver alguém chamado Barak adiciona um elemento de excitação e antecipação ao seu plano. Determinada e resoluta, Adele parte em direção à arena. Ela se esconde atrás de uma parede, ouvindo dois homens discutirem o tratamento das crianças, a quem se referem como cachorros. Os homens enfatizam a importância de manter a boca das crianças coberta para mantê-las sob controle. A expressão de Adele reflete sua crescente preocupação e raiva. Os homens continuam sua conversa, mencionando que os convidados ilustres preferem que as crianças estejam em perfeitas condições, sem um arranhão. Um grupo de crianças, com expressões abatidas, caminha em linha, claramente maltratadas e amedrontadas. Adele, ainda disfarçada com o capuz levantado, está entre as crianças. Ela está determinada a não arruinar o evento principal, mas a encontrar uma maneira de intervir efetivamente. Seu monólogo interno revela sua determinação em lidar com a situação com cuidado, garantindo que não atraia atenção indesejada enquanto planeja seus próximos passos. Ela decide que é hora de entrar na arena. Seu foco muda para os pés descalços das crianças, sujos e machucados. Ela nota algo estranho na aura das crianças, suspeitando da influência de magia negra. Contempla a necessidade imediata de tirá-las da arena, mas não tem certeza sobre os próximos passos. Ela entra em uma sala bem iluminada, seus olhos vermelhos refletem sua força interior e prontidão para enfrentar os obstáculos de frente. Um homem salta através, o ar em meio a uma batalha violenta, com sangue e destroços espalhados. A plateia reage à batalha com excitação e alegria. O rosto de Adele está cheio de raiva e determinação enquanto observa os acontecimentos. Silenciosamente, ela rótula os espectadores como loucos, indicando seu desgosto e indignação moral com o comportamento deles. Esse momento fortalece sua resolução de resgatar as crianças e parar as atrocidades que ocorrem na arena. Adele enfrenta uma situação terrível na arena do Império Rosen, conhecida por suas práticas brutais e antiéticas. Lá, jovens escravos, muitas vezes crianças de tribos remotas, são colocados contra gladiadores treinados em batalhas sangrentas. A prática não é apenas um espetáculo, mas um massacre onde essas vidas inocentes são impiedosamente ceifadas. Os espectadores, principalmente nobres e apostadores, encontram prazer e lucro perversos nesse esporte sangrento. Testemunhando o horror e o derramamento de sangue, Adele fica profundamente perturbada com as operações da arena e o destino das crianças envolvidas. Compreendendo a gravidade da situação, ela reflete sobre os esforços do príncipe herdeiro para eventualmente fechar a arena. No entanto, esse é um objetivo de longo prazo, previsto para acontecer em 15 anos. Até lá, inúmeras crianças continuarão a sofrer e morrer ou ficarão marcadas para o resto da vida, se conseguirem sobreviver. Adele é assombrada por memórias de Barak, cujos olhos refletem o mesmo desespero que ela vê nas crianças. Determinada a fazer a diferença, ela resolve salvar Barak e outras crianças desse destino. Reconhece que, embora não possa destruir a arena, pode criar caos suficiente para interromper as partidas temporariamente, ganhando tempo para os jovens escravos presos na cruel arena de gladiadores. Adele sabe que o dono da arena estará em um dos assentos exclusivos dos nobres e suspeita que o mestre da Guilda Grizzle também estará entre eles.
ela reflete sobre as circunstâncias desesperadoras, considerando que esse pode ser o último dia em que Barak poderá ver com ambos os olhos. Em outra parte do império, o rei, enfraquecido por anos de envenenamento, senta-se em um trono grandioso, parecendo frágil. Seu conselheiro, um homem de aparência severa, informa que ele não aguentará muito mais tempo devido ao envenenamento prolongado. Apesar de seu estado debilitado, o rei tenta manter sua dignidade, sentindo-se frustrado com sua condição. O conselheiro o tranquiliza, enfatizando a importância de atenção imediata caso surja qualquer desconforto. Um jovem atendente próximo oferece sua assistência com entusiasmo, ecoando o sentimento do conselheiro e exibindo uma preocupação quase excessiva pelo bem-estar do rei. O rei, momentaneamente irritado com a preocupação excessiva, tenta aliviar o clima comentando sobre a rigidez do novo conselheiro. Em seguida, a conversa muda para um assunto mais sério, a investigação em curso sobre o envenenamento. A questão de se o mentor por trás do envenenamento foi identificado é respondida com um resignado ainda não, mas é claro que a busca continua e permanece uma prioridade, embora não seja uma preocupação imediata. O cuidador ou conselheiro, mostrando atenção e preocupação, se prepara para se retirar, garantindo lembrar que qualquer desconforto deve ser relatado imediatamente. Voltando para Adele, que lidou com um dos guardas, ela reflete sobre a necessidade de usar sua aura para incapacitar o adversário forte, racionalizando que sua força sozinha não teria sido suficiente sem uma arma. Enquanto se move pelos corredores, ela encontra outro guarda que demanda. Ela deixa cair a espada imediatamente, percebendo a precariedade de sua posição. Adele entende que não tem escolha a não ser obedecer. No meio dessa situação, ela toma uma ação decisiva contra um inimigo, demonstrando sua habilidade de combate. Em um desenvolvimento paralelo, uma conversa entre pai e filho ocorre sobre a investigação do envenenamento. Apesar das garantias do rei, o filho sugere uma investigação independente, mas o pai descarta a ideia, revelando que tanto ele quanto o rei sabem a identidade do culpado. Antes que o mentor pudesse ser capturado, ele se envenenou. A revelação de que o culpado era o antigo médico do rei, Nekar, choca o filho. Conforme a realização se instala, o filho conecta Nekar a um evento passado na propriedade Esther, uma imagem marcante de caos e morte, com corpos espalhados por toda parte, soldados sobrecarregados incapazes de realizar funerais adequados e corpos deixados sem cuidados. Memórias voltam à tona, enfatizando a necessidade de se apressar por uma região para evitar uma potencial praga. O filho do cavaleiro, perturbado pela traição de alguém em quem confiavam, questiona por que uma pessoa aparentemente gentil cometeria tal ato e por que seu pai e o rei mantiveram isso em segredo. O pai explica que o segredo foi mantido para evitar preocupações. Ele tranquiliza o filho, dizendo que as escolhas do traidor foram próprias e não culpa dele, enfatizando que o jovem não deve se culpar pelas ações dos outros. O jovem reconhece a sabedoria do pai, aceitando o consolo e encontrando alguma paz na explicação. O mestre da guilda expressa seu tédio com o evento atual, ansioso pela próxima partida, que ele espera ser mais interessante. Um homem confirma que o evento principal envolve uma garota ruiva, notada como a filha mais jovem do chefe das tribos ticas. Quando a partida está prestes a começar, o comando começar ecoa, sugerindo o início de um duelo intenso. Um guarda, visivelmente surpreso, responde com um perplexo o que ao se virar para enfrentar uma perturbação invisível. O mestre da guilda, visivelmente frustrado, com a expressão contorcida de raiva, grita para os guardas, questionando como uma pessoa suspeita conseguiu chegar tão longe. Adele, disfarçada com um manto, conseguiu infiltrar o santuário do mestre da guilda. Quando ela se revela, o mestre da guilda reage com uma mistura de choque e raiva, chamando os guardas. Seu pedido de ajuda, no entanto, se prova inútil, pois Adele afirma com confiança: não adianta, ninguém virá, revelando os guardas incapacitados fora da câmara. Confrontado com a determinação de Adele, o medo do mestre da guilda é palpável. Ele tenta negociar, oferecendo dinheiro ou até mesmo sua vida, mas a demanda de Adele é simples e inegociável: pare a partida. Seu pedido é carregado de urgência e autoridade, deixando o mestre da guilda sem escolha a não ser obedecer.
Conforme o confronto se desenrola, Adele internamente lida com a realização de que seus esforços para esconder sua identidade falharam, apesar de seu planejamento meticuloso para ocultar seu rosto. O mestre da guilda a reconhece, dizendo: "Eu sei quem você é." Esse reconhecimento adiciona uma camada de tensão, enquanto Adele reflete sobre suas ações passadas, que incluíam enviar gladiadores para interromper as partidas, uma estratégia que manteve a arena vazia por um mês. Seu desprezo pelas práticas corruptas do mestre da guilda é evidente, enquanto ela mentalmente o rótula como lixo. De volta à arena, onde Barak, agora identificado como um combatente, está à beira do colapso, seu oponente, deleitando-se em sua dominância, se prepara para desferir um golpe fatal, sua expressão torcida de prazer sádico. A tensão atinge seu ápice quando a voz de Adele comanda a cessação da partida. Sua autoridade é inquestionável e suas palavras carregam o peso de sua determinação. A partida é cancelada. Ela declara sua presença na arena, destacando o tédio e a seriedade de sua intervenção. Os espectadores, inicialmente ansiosos pelo espetáculo, estão agora confusos e chocados com a reviravolta repentina, enquanto a luta é cancelada e o caos se instala. Ela convoca os outros escravos, instando-os a correr em direção à entrada. Seu golpe poderoso com a espada, com uma determinação intensa estampada em seu rosto, deixa um rastro de adversários caídos por onde passa. Adele manipula a situação a seu favor, sugerindo ao mestre da guilda seu envolvimento em manipulação de combates e expressando o desejo de seu mestre de fechar a arena completamente. Suas ameaças não são vazias, ela exige a cessação imediata de todas as lutas, alertando o mestre da guilda sobre graves consequências caso suas exigências não sejam atendidas. No meio do tumulto, espectadores e lutadores reagem em pânico, gritos por ganhos e acusações voam enquanto a arena mergulha no caos. Adele, calma e composta em meio à confusão, planeja seu próximo movimento. Com os guardas distraídos, ela planeja libertar os escravos restantes. Adele, visivelmente nervosa e ciente de sua aparência suspeita, tenta explicar-se às crianças. Enquanto Adele implora para ser ouvida, um acusador invisível, presumivelmente uma figura de autoridade, aponta o caos que ela causou. À medida que Adele é acusada de sequestrar crianças, ela nega veementemente, insistindo em sua inocência e enfrentando seu acusador. Uma confrontação entre o príncipe herdeiro e Adele se forma, cercada por um grupo de crianças. O príncipe, com uma expressão sombria, exala autoridade e ceticismo, exigindo uma explicação de Adele.